Olá, bom dia, turma. Hoje nós vamos fazer uma atividade, vamos continuar ainda falando sobre o grau comparativo e hoje a atividade será na folhinha, certo? Essa atividade, ela não foi para imprimir na escola essa semana, certo? Ela foi desde a semana passada, porém, ela não foi feita na aula da semana passada. Ela vai ser feita na aula dessa semana. Então, quem não tiver essa folhinha, vocês podem olhar essa atividade, ela vai estar disponibilizada no portal. E quem não tiver a folhinha, vocês podem fazer no caderno, certo? E quem tiver a folhinha, faz na folhinha. Ela está com a data do dia 21 de agosto, porque era para ela ter sido feita nessa data. Porém, como teve outros planos, eu deixei para fazer nessa data de hoje. Então, quem não tiver a folhinha não tem problema. Irá fazer no caderno, certo? Olha lá no portal e faz no caderno. Então, como eu já falei para vocês, o grau comparativo, ele vai comparar duas coisas, duas pessoas, dois lugares. Então, é sempre dois ou mais que nós estamos fazendo essa comparação. E aí, eu trago a diferença com relação se for adjetivos curtos e adjetivos longos. Se o adjetivo for um adjetivo curto, o que é que a gente faz? A gente acrescenta ER no adjetivo, certo? Utilizando os critérios, utilizando as regras básicas com relação a alguns conceitos, como por exemplo, se a palavra tiver consoante e vogal consoante, eu repito a última letra e acrescento ER. Se a palavra terminar com Y e antes do Y for uma vogal, eu retiro o Y e acrescento IER. Porém, se a palavra terminar com uma consoante, terminar com um Y, porém for uma consoante antes, eu faço a regra geral, que é acrescentar ER, certo? E se a palavra terminar com E, eu somente acrescento o R. Então, essas são algumas regrinhas com relação a adjetivos curtos. Já, se o adjetivo for um adjetivo longo, nós utilizamos a palavra more mais o adjetivo mais than, certo? Então, adjetivos longos, o adjetivo ele não sofre nenhuma alteração, ele continua da mesma forma. E aí, lembrando para vocês que na classificação de adjetivos curtos, a palavra ela deve conter duas ou uma sílaba, certo? Menos de 2 sílabas. E adjetivos longos, mais de 2 sílabas, no caso, 3 ou mais sílabas. E na primeira questão diz assim: escreva o comparativo destes substantivos. E aí vocês têm hot, big, pretty, small, thin, large, good, bad, expensive e boring. Lembrando que eu falei para vocês que esse comparativo existe também para algumas palavras que elas são irregulares, como good, certo? E bad. Eu falei para vocês com relação a essas duas palavras que o comparativo delas é irregular, ou seja, não faz nenhuma dessas regras que eu mostrei para vocês. Ela muda totalmente sua escrita. E aí vocês vão fazer essa pesquisa porque existem palavras que têm essa linha de significados. Ainda falando sobre os comparativos, na questão 2 tem um pequeno texto onde vocês irão primeiramente fazer essa leitura skin desse texto. E aí eu já falei para vocês como é essa leitura skin. É uma leitura feita até com os próprios olhos, certo? Fazer uma leitura rápida de início. E em seguida vocês vão colocar os substantivos que estão em parênteses no grau comparativo. E aí vocês têm que prestar atenção com relação a esses adjetivos. Se eles são longos ou se eles são curtos, ok? Lembrando que eles estão em parênteses e lembrando da estrutura que deve ser utilizada. E na terceira questão, de acordo com a leitura feita no texto, ou seja, vocês irão agora fazer uma nova leitura do texto, ele já completo com os adjetivos
expostos, ou seja, que vocês já completaram, e escrever em poucas linhas de que se trata o texto. Então, é interessante que vocês façam essa leitura do texto não traduzindo diretamente para o português. Eu não quero tradução de texto, eu quero que vocês me digam de que se trata o texto, que o interessante da disciplina é isso, é vocês aprenderem a compreender, a entender de que se trata, não necessariamente a tradução de cada palavra para formar o texto, certo? Então não há necessidade de tradução. Uma palavra ou outra que vocês não souberem, é necessário que vocês pesquisem o significado, sim. Porém, não é necessário pesquisar todas as palavras do texto para traduzi-los para o português. E aqui nesse espaço vocês podem dizer de que se trata esse texto, ok? Então, pessoal, essa atividade, como eu falei para vocês, ela deve ser entregue hoje, sexta-feira, que hoje finalizamos o bimestre, e essa atividade ela também vai estar na composição da nota do segundo bimestre, ok? Qualquer dúvida, mandem mensagem e mandem essas atividades, a foto delas para o meu e-mail, ok? Beijos e até a próxima aula.